Comunico que o senhor Paulo Henrique Rodrigues Pereira, ex-secretário nacional do Consumidor, foi convidado a participar da reunião de hoje. No entanto, ele informou estar em compromisso fora de Brasília, sendo, portanto, inviável o comparecimento na data. No entanto, o senhor Paulo Rodrigues colocou-se à disposição da comissão e será novamente convidado em data oportuna. A presente reunião é destinada à deliberação de requerimentos apresentados à comissão e debate de temas afeitos ao nosso trabalho. Vou colocar primeiramente em votação aqui os dois itens que estão previstos a pedido do relator. Pergunta ao líder Pimenta se podemos fazer a votação, ao Van Hatten. Sim, senhor presidente. Pois não, só um instantinho, excelência. Pois não. Como se trata de uma convocação e de uma quebra de sigilo, a convocação vai ser votada separadamente. Sobre a quebra de sigilo, há uma polêmica jurídica. Eu fui orientado pela secretaria a colocar em debate o requerimento. Está em votação o item 1, requerimento 3177-2026, requer a convocação do senhor Lorival Rocha Júnior, presidente da Associação Nacional de Correspondentes Bancários, ANEC, para prestar depoimento como testemunha. Autor, deputado Alfredo Gaspar. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de convocação do senhor Lorival Rocha Júnior. Item 2. Requer ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, informações consistentes na elaboração de RIFs, relatório de inteligência financeira, e que proceda-se à quebra de sigilo bancário e fiscal do senhor Fábio Gomes Paixão Rosa, referentes ao período de 1º de janeiro de 2023 a 23 de março de 2026. Deputado Alfredo Gaspar. O requerimento está em discussão. Algum parlamentar gostaria de se manifestar sobre... Pois não, excelência. Eu sou favorável à aprovação, apenas quero deixar minha estranheza de que outros não foram colocados e têm tanta importância como esse. Por exemplo, a igreja Clava Forte Bank, banco da Igreja Lagoinha, a própria Igreja Lagoinha, sim, e o pastor Valadão, que eu já pedi esse requerimento desde novembro. Então, voto favorável, mas registra a minha estranheza de por que esses requerimentos nunca são colocados em votação. Primeiramente, os requerimentos que são colocados em votação aqui são referentes a esta CPMI. Já ficou muito claro a todos que todo e qualquer assunto ligado ao mercado financeiro, envolvimento do Banco Master com quem quer que seja, não é atribuição, pelo menos até o momento, da nossa parte. Essa presidência tem sido muito clara em não permitir que nós deixemos o foco da CPMI e caminhemos para questões pessoais ou locais em qualquer parte do Estado, do país. O item está em votação, não havendo mais... Pois não, excelência. Falar sobre o item também, presidente. Pois não, excelência. Primeiro dizer que tudo que vem do nosso ilustre relator Alfredo Gaspar, e mais agora ainda que é nosso colerregionário do PL, a partir do dia de ontem, só pode ser um bom requerimento. Queremos prestar o nosso apoio ao requerimento, votar a favor, e dizer que, deixar um conselho aqui para o meu amigo que me antecedeu, parar de perseguir igreja. É muito típico do PT, da esquerda, sempre ficar falando de igreja, igreja, igreja. Eu entendo a preocupação dele e tudo, mas é muito ruim, até porque nós estamos no ano eleitoral, os evangélicos já têm dificuldade para votar no PT. E aí fica aqui o petista o tempo todo falando em igreja, igreja, ele acha que ele atingindo uma, não atinge as demais. É muito ruim. Vamos tratar, sim, dos problemas sérios, se tem líderes religiosos envolvidos, a gente pode tratar, mas instituições precisam ser preservadas. A Igreja Evangélica no Brasil presta relevantes serviços sociais, inclusive aquele cita aqui, com relevantes serviços sociais em Minas Gerais, e quando ele ataca uma, ele está atacando todos. Eu já falei isso particularmente com ele, mas como não resolve falar particularmente, eu agora vou sempre falar no microfone e alertar todos os brasileiros, evangélicos brasileiros, vejam qual é o partido que vem aqui e fica atacando a igreja. É só para vocês verem, porque outubro está logo ali. Muito obrigado. Obrigado, excelência. Presidente, não, só excelência, por favor. Presidente. Por favor. Presidente, qual foi o último depoente aqui? Não, excelência. Eu vou terminar a votação. Presidente, e vou dar sequência nas questões aqui. Você permitiu que o líder do PL possa falar e que nós não podemos falar? Nós estamos em discussão de requerimento, então, excelência. A matéria. É discussão de requerimento, excelência. O requerimento. Então, pois não, excelência. Obrigado. Eu sou o próximo. Não. Primeiro aqui, deputado Rogério e nós temos o maior respeito por toda e qualquer entidade religiosa
Não é o que parece. Que Presidente, Vossa Excelência está defendendo lavagem de dinheiro? Porque isso não é igreja, não. Parece que Vossa Excelência não pode falar. Está defendendo lavagem de dinheiro? Continue, atacando os evangélicos. Ninguém está atacando a igreja. Está pedindo lavagem de dinheiro. Vocês lavagem de dinheiro. 40 milhões. 40 milhões de lavagem de dinheiro do Zetel para a Igreja Lagoinha do próprio Zetel. Lavagem de dinheiro não é igreja. Quem defende lavagem de dinheiro está defendendo bandidos. Os evangélicos são pessoas de bem. Agora, quem lava dinheiro não merece ser chamado de evangélico. Vocês querem atacar os evangélicos. Não, senhor. Nós queremos fazer, Presidente, de fato, a verificação de quem lava dinheiro. A discussão, presidente. Com a palavra? Não, com a palavra, por favor, Excelência. Presidente, voltando aqui, o líder do PL está muito nervoso. 2 minutos. Balado, aparentemente. Nós temos o maior respeito. Mas bandido é bandido, não importa onde ele esteja. Não importa onde ele esteja e quem seja. Seja uma pessoa, uma autoridade pública, seja uma autoridade pública, seja alguém de um partido, seja um servidor, seja uma autoridade policial, seja deputado. Líder sócio, calma, líder sócio, posso falar. E mesmo se for bandido, eventualmente que esteja no comando de uma igreja, precisa ser investigado e apurado. Não importa quem seja. E essa responsabilidade também é nossa. Na semana passada, nós ouvimos aqui um representante de um banco, o C6, que fez consignado no INSS e ali fraudou, também roubou aposentados e pensionistas. O Banco Master também fez, autorizado em 2020 durante a gestão Bolsonaro. Portanto, quando nós queríamos ouvir aqui o seu Daniel Vorcaro e o seu cunhado Zetel, que é sócio dele, operador dele, doador da campanha do Tarcísio, doador da campanha do Bolsonaro, e também é um pastor. Ora, ele comete tanto crime, tá preso. Prisão decretada pelo ministro André Mendonça. Pastor Zetel, e nós não podemos ouvi-lo porque ele tem um manto religioso? Como assim? Não tem sentido? Nós queremos a quebra do sigilo dele também. Ele não é imune. Ninguém é imune. Seja um deputado, um senador, seja um dirigente do INSS, da Previdência, de quem for. Ninguém tem blindagem da nossa parte, seja religioso ou não. Portanto, aqui ninguém está atacando a igreja, mas nós temos o maior respeito, sem dúvida alguma. Sabemos da importância dela, mas se cometer crime, seja de igreja ou não, igreja A ou igreja B, tem que vir aqui e dar o seu depoimento e ser investigado e punido se tiver culpa. Muito obrigado, Excelência. Para discutir, presidente. Não, o senhor será o último a discutir o relatório. Já 2 de cada lado discutiram. A questão, não, foi já 2 de cada lado se manifestaram. Não, falta um. Falta você. Só quero colocar a claro aqui, para todos, para mostrar claramente o que é um discurso e o que é uma realidade. O que é um interesse e o que é de fato a investigação. O senhor Fabiano Zetel foi convocado por esta CPMI, o requerimento está aprovado. Ele tem um habeas corpus que o impede de vir aqui, como em outra CPMI. Segundo ponto, a quebra de sigilo do senhor Fabiano Zetel já está sendo pedida, compartilhado, o requerimento já foi enviado a outra CPMI, porque nós fomos impedidos de receber as informações por decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. Esta presidência tem sido muito clara desde o início. Todo o debate aqui é para uma investigação séria, profunda. Não é uma investigação eleitoral ou de interesse local de ninguém. Porque todas as vezes que se levanta uma difamação contra qualquer pessoa que não há provas, nós estamos prejudicando a investigação e a honra dessa CPMI. Isso é muito claro. Quero deixar claro ainda a toda quem está nos assistindo. 6 igrejas apareceram aqui nas investigações. 3 delas tiveram o sigilo quebrado e está à disposição dos parlamentares. Ninguém falou absolutamente nada porque não encontraram nada.
Três outros. Então, por que não se cita? A questão é a seguinte, Excelência, o senhor falou, agora o senhor, por favor, ouça. Mas o senhor ouça. O senhor fala o que quer, eu respeito tudo. Agora mentira. O senhor me respeite. Mas é mentira, o senhor ouça, por gentileza. Eu vou depois, porque a palavra não, depois, senhor, o senhor já falou o que tinha que falar, Excelência. O que nós encontramos? Três pessoas Silas Câmara tiveram aqui o sigilo quebrado porque fizeram doações. Está à disposição de todos os parlamentares. Agora, nós temos que ficar dentro do que é nosso. Não há nenhuma prova, até o momento, de que houve dinheiro do INSS nas investigações que estão sendo ditas aqui que não foram feitas. Não há. Eu espero que outra CPMI, específica do Banco Master, do crime organizado, tenha acesso e coloque a claro tudo isso. Mas aqui é só discurso, porque essa presidência desmente com fatos. Deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, olha a hipocrisia, Excelência, presidente. para discutir o requerimento. Veja a hipocrisia. Disseram que, seja religioso ou de qualquer outra área, eles não blindam ninguém. Nós não blindamos ninguém, seja religioso ou de qualquer outra área. Aliás, o senador Eduardo Girão propôs e foi aprovado na CPI do crime organizado a quebra de sigilo e a convocação do Zetel. Nós discursamos e na prática fazemos. Agora eles, e repito, acabaram de dizer, seja religioso ou seja de qualquer outra área, nós não blindamos ninguém. Então por que o PT está blindando o Lulinha? Se até o Lula disse que se o filho dele errou, tem que ser investigado, presidente. É ou não é verdade, senador Carlos Viana? O Lula não disse isso. O Lula disse, se tiver problema com o filho meu, que dê explicação. Cadê a explicação? Dos 300 mil reais de mesada que o Lulinha recebeu, do careca do INSS, de acordo com a Roberta Luxinger, em mensagens trocadas entre os dois, ela, Roberta, e o careca do INSS, e que foram reveladas pela Polícia Federal. Senhor presidente, a Roberta Luxinger também foi blindada pelo PT. O Edson Claro, que foi ameaçado de morte pelo careca do INSS, foi blindado pelo PT. E aí eles vêm falar de Fabiano Zetel, contra quem nós já aprovamos requerimentos de quebra de sigilo, já propusemos, inclusive, senador Girão, lá na CPI do crime organizado. Aqui também estamos dizendo, doa a quem doer, todo mundo tem de ser investigado se tiver envolvimento. E aí o PT vem acusar Vossa Excelência de ser seletivo? Isso é uma piada. É uma piada, mas eles estão ficando nervosos, senhor presidente, porque as pesquisas nos últimos dias estão demonstrando que Lula perde a eleição na próxima vez em que o brasileiro for às urnas. Eles estão desesperados, porque isso aqui, a volta à cena do crime, inclusive por familiares seus, o filho do Lula está afetando a imagem do presidente ex-presidiário descondenado e que logo, logo será também deseleito. Muito obrigado, senhor presidente. Não, senhor, obrigado. Em votação, o requerimento, não havendo mais quem queira discutir, está aprovado o requerimento de quebra de sigilo e produção de relatórios do senhor Fábio Gomes Paixão Rosa. Senhor presidente. Pois não, excelência. Eu apresentei um requerimento de prorrogação da CPMI do INSS por 120 dias e, como é do conhecimento público, esse requerimento não foi recebido pela mesa do Senado Federal, do Congresso Nacional. Vossa Excelência quer falar como líder? 5 minutos para o Tonho da liderança, por gentileza. Eu pensei que fosse pela ordem, mas acho que não tem prejuízo, deputado Sócrates. Tá, deputado Sócrates, concorda do PL? Não está. Tempo da liderança. Eu apresentei um requerimento, senhor presidente, de prorrogação por 120 dias da CPI do INSS, que Vossa Excelência deu todo apoio, o deputado Gaspar também, a oposição assinou. Lamentavelmente, mais uma vez, o PT não assinou. Foram 175 assinaturas de deputados, foram 29 assinaturas de senadores, foi devidamente protocolado na mesa, a mesa não recebeu. Não foi lido pelo presidente do Congresso Nacional, de acordo com o que diz o regimento desta casa, o que impediu que nós tivéssemos a prorrogação da forma natural. Então, senhor presidente, Vossa Excelência, que muito competentemente decidiu ingressar no Supremo Tribunal Federal, junto comigo, o deputado Alfredo Gaspar, com mandado de segurança, foi vitorioso. Vossa Excelência
conseguiu uma liminar do ministro André Mendonça determinando a prorrogação em caso de não leitura. Primeiro, determinando a leitura. Senador Davi Alcolumbre, até agora, deputada Bia Kicis, continua descumprindo ordem judicial, é importante. Senador Davi Alcolumbre não está cumprindo a ordem judicial de André Mendonça, pois teve sessão ontem no Senado, não teve? Anteontem também. Ele foi intimado, de acordo com os registros aqui do Senado Federal e agora corroborados pelo Supremo Tribunal Federal, às 10 horas e 18 minutos de terça-feira. Está aqui na certidão do Supremo Tribunal Federal o horário. Desde então, ele permanece silente e em descumprimento de ordem judicial. E lhe digo, senhor presidente, agora o relógio não funciona ali, mas são 11 horas e 4 minutos. Já passaram as 48 horas da intimação do senhor presidente Davi Alcolumbre. Aqui está a resposta do Senado da República em relação ao horário. E aqui está, como eu mostrei, 10 horas e 18 minutos e 29 segundos, para ser mais específico. E aqui está também a decisão do ministro André Mendonça, que diz o seguinte: num voto impecável que devolve a prerrogativa da minoria a quem de direito, os parlamentares que querem uma investigação séria. Diz ele que a mesa diretora, no seu primeiro ponto, e a presidência do Congresso Nacional adotem todas as providências necessárias para, no prazo de 48 horas, receber, olha só, está ordenando receber, via sistema interno, o requerimento e promover, nesse mesmo prazo de 48 horas, a leitura desse mesmo requerimento, que visa prorrogar a duração da CPI do INSS. Olha só, ele está em descumprimento de ordem judicial, porque ele não cumpriu a primeira parte, o senador Davi Alcolumbre. Segundo, que a prorrogação da CPMI observe o prazo que a minoria parlamentar de 1/3 entender ser necessário para ultimar as investigações, respeitado o limite previsto no regimento interno, que é o final da legislatura. Está o prazo no requerimento, 120 dias. Então, automaticamente a prorrogação da CPMI observará esse prazo de 120 dias. Claro que se o presidente, o relator e os demais acharem que a investigação pode ser concluída antes com um relatório aprovado, pode ser menos de 120 dias, mas o prazo é de 120 dias. E terceiro, senhor presidente, que em caso de inércia quanto ao cumprimento do comando contido no item 1, acima no prazo de 48 horas, hora declinado, e acabou de passar o prazo, faz quase uma hora que nós estamos aqui num descumprimento descarado de Davi Alcolumbre de uma ordem judicial, o silêncio das autoridades coatoras acarrete, nos termos do poder geral de cautela veiculado pela parte final do artigo 301 do CPC, e considerando satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida, a presunção de recebimento e leitura tácita do requerimento. E nesse excepcional caso, o ministro ainda foi gentil com o Davi, excepcional caso, mas mais uma vez o Davi foi excepcional, mas no sentido negativo, não cumpriu a ordem judicial. A presidência da CPI, ou seja, o senador Carlos Viana, estará imediatamente autorizado a prorrogar o funcionamento regular da CPI e referida prorrogação se dará pelo prazo que a minoria parlamentar de 1/3 entender. Senhor presidente, nós precisamos de uma resposta ao povo brasileiro. O Supremo se debruçará sobre o caso nessa tarde. Entendo por isso mesmo, senhor presidente, que esta CPMI deve observar o prazo das 48 horas e determinar agora que seja prorrogada a CPMI por 120 dias, respeitando o direito da minoria e garantindo também que o Supremo Tribunal Federal, aqui no outro lado da praça, saiba que nós, deputados e senadores, estamos sendo cumpridores de uma ordem judicial, diferentemente do presidente da Casa. Diferentemente de Davi Alcolumbre, que botou 100 anos de sigilo sobre as visitas do Careca aqui a assessores e parlamentares, senadores dessa Casa. Senhor presidente, Davi Alcolumbre foi cobrado, inclusive, por Eduardo Girão, nosso colega, no plenário, e teve seu microfone cortado quando cobrado. Agora é a hora de nós fazermos justiça e, principalmente, fazermos aquilo que nos compete, uma investigação séria e a prorrogação dos trabalhos da CPMI. É absolutamente fundamental para que isso ocorra. Só um instantinho, vou perguntar ao líder Pimenta se vai fazer uso também da palavra. Com a palavra, o líder Pimenta. O senhor vai abrir espaço para pela ordem? Não, excelência. Só os líderes e o relator. Senhor presidente, esta comissão tem realizado um grande trabalho.
junto com a Polícia Federal, com o trabalho da CGU, nós conseguimos, senhor presidente, desbaratar essa quadrilha que roubou milhões de aposentados e aposentadas no Brasil. Esta CPI conseguiu, de forma didática, que o povo brasileiro entendesse o grande esquema de roubo que aconteceu dentro do INSS. Esta CPI mostrou para o povo brasileiro documentos que revelaram as alterações que foram feitas pelo governo Bolsonaro a partir de 2021, que permitiram que entidades fantasmas passassem a ter a possibilidade de fazer descontos ilegais de aposentados e aposentadas não satisfeitos. O governo Bolsonaro permitiu que eles roubassem também pensionistas. Esta CPI demonstrou, senhor presidente, que estas entidades fantasmas, dentro do governo Bolsonaro, tiveram acesso ao banco de dados dos aposentados e aposentadas. Esta CPI demonstrou que estas entidades e estas pessoas, os chamados Golden Boys, escolheram seus candidatos na eleição de 2022 e colocaram dinheiro na conta do Onyx Lorenzoni, que era ministro da Previdência do Bolsonaro, e que o Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, foi a pessoa que fez a maior contribuição individual com dinheiro roubado na campanha do Bolsonaro e na campanha do Tarcísio. Tudo isso já é de conhecimento da sociedade brasileira. Qualquer narrativa que tente insistir numa conversa que já perdeu, inclusive, aderência de fulano, que é parente do ciclano, nada disso foi provado, não tem nenhum documento aqui. A verdade é o que eu disse. E essa verdade não é narrativa, são provas documentais que provam tanto o Bolsomaster, filho do governo Bolsonaro, como o roubo do INSS. Muito bem. O ministro André Mendonça tomou uma decisão de caráter liminar e nós teremos hoje à tarde uma reunião do Pleno do STF que vai analisar essa decisão. E o que diz a decisão do ministro André Mendonça? Vencido o prazo de 48 horas da notificação, o presidente da CPI poderá, caso não haja a leitura do requerimento, encaminhar aqui no ambiente da comissão as tratativas para que haja prorrogação. Primeira questão, nós temos aqui a certidão do Senado Federal, uma certidão da Advocacia Geral do Senado Federal, que diz que às 18h20, a advogada-geral do Senado tomou conhecimento da decisão liminar. Portanto, está escrito nesta certidão: passará a contar do dia 24 de 2026 às 18h20, horário da ciência formal do teor por esta advogada. Está aqui, tem uma certidão do Senado Federal, um documento oficial. O prazo de 48 horas só passa a contar após as 18h20 de hoje. Não há previsão na decisão do André Mendonça para que esta comissão esteja, neste momento, tratando desta matéria. Não há previsão na decisão do ministro André Mendonça que possa haver debate sobre prorrogação antes do cumprimento das 48 horas. Vencido o prazo das 48 horas, o que diz o ministro André Mendonça? Em caso de inércia ao cumprimento, no prazo de 48 horas, que só vencerá às 18h20, satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida, portanto, após as 18h20, o presidente, caso não haja leitura, o presidente Viana poderá, então, satisfeitos os requisitos regimentais para a prorrogação pretendida, realizar uma reunião
com deliberação específica. Portanto, terá que ser chamada uma reunião com pauta específica. Reunião para deliberação específica na arena da própria CPMI. Nós estamos aqui para cumprir a decisão do STF. Por conta disso, esta reunião só poderá ocorrer a partir das 18h20, caso não haja leitura. Evidentemente que até lá poderá ter uma decisão do Pleno do STF. Vencido esse prazo das 18h20, se por inércia não ocorrer a leitura, deverá o presidente Carlos Viana observar se há o cumprimento dos requisitos regimentais e, caso esses requisitos tenham sido cumpridos, chamar uma reunião para deliberação específica na arena da própria CPMI para definição do prazo da prorrogação. Então, senhor presidente, no nosso entendimento, esta reunião, neste momento, ela está fora daquilo que está a decisão do ministro André Mendonça. Essa decisão não pode ocorrer e, caso ela ocorra, ela será ilegal e nós vamos fazer uma questão de ordem no sentido de que a decisão do ministro André Mendonça seja observada por Vossa Excelência e, caso não seja observado por Vossa Excelência, vamos fazer essa questão de ordem também para a mesa diretora do Congresso Nacional. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!